Nossa aula de hoje, então, é sobre o período da República dentro da história do direito romano, compreendendo aqui, mais ou menos, o período que vai de 509 a.C. a 27 a.C. Vejam, então, que a gente já tem um período aqui bastante longo, cronologicamente, que também vai, né, ser demonstrado nos acontecimentos desse período, que vão, então, ter grande importância para o desenvolvimento do nosso direito romano. A gente pode dizer que houve uma transição entre o início da República e até meados aqui do século IV a.C., ou seja, por volta de 367 a.C., que é um marco também aqui em relação ao fenômeno que a gente chama de desdobramento das magistraturas. Esse desdobramento das magistraturas inicia com a própria República, que a gente tem, né, dois cônsules que vão substituir o rei de Roma. A gente vai ter aqui dois cônsules que vão assumir isso e dois questores que vão chegar ao número de 40 questores na época de César. Esse desdobramento das magistraturas, que é o início da República, né, vai ganhar muita força e vai chegar até o finalzinho do século IV a.C., por isso essa data de transição, e é uma consequência direta do chamado conflito entre patrícios e plebeus. Né? Vejam que o famoso conflito entre patrícios e plebeus vai ter uma série de consequências, esse conflito social entre a classe mais abastada de Roma e a classe dos plebeus. Né? Diversas consequências são, por exemplo, né, logo aqui também no início da República, né, a criação dos chamados tribunos da plebe, dos edis da plebe, ou seja, magistrados aqui exclusivamente dos plebeus, né, e as chamadas leis escritas, né, aqui para a gente, para a história do direito, uma importância fundamental dessa exigência plebeia. Porque os plebeus clamavam por leis escritas para terem mais segurança jurídica, mais segurança na aplicação do direito. Um direito que era aplicado por patrícios a todas as pessoas. Então eles clamavam leis escritas, que vai se culminar em 450 a.C. com a feitura da Lei das 12 Tábuas, que é o tema da nossa próxima aula. A gente vai tratar especificamente da Lei das 12 Tábuas em uma aula, em um vídeo, dentro aqui ainda desse período da República. Dentro desses magistrados, nós temos também os censores, né, fundamentais, que vão realizar, né, o censo em Roma, e o censo em Roma é muito mais do que, né, uma pesquisa como a gente tem hoje, é claro que com consequências também hoje, mas os censores aqui têm uma função fundamental. Eles vão aferir a riqueza da população, né, das pessoas, e isso é o elemento que vai ser decisivo na cobrança de impostos. Por volta de 367 a.C., esse aqui é o nosso marco importante, os plebeus passam a poder ser cônsules, ou seja, né, é praticamente o fim desse conflito entre patrícios e plebeus. Né, ele ainda continua no sentido de que os plebeus ainda não têm equiparação total com os patrícios, que vai ocorrer, né, por volta do final do século IV e início do século III a.C. Os pretores são criados também nesse período, sendo que em 337 a.C. que vai se dar acesso à pretura por parte dos plebeus, né? O pretor, que tem uma função fundamental aqui, ele tem função em parte de um juiz, em parte de um aplicador aqui do direito, né? O pretor tem essa função de aplicar o ius civile, como vocês conhecem lá do direito romano, né? Criando esse ius honorário, o direito pretoriano. Em 241 a.C., cria-se a diferença entre o pretor peregrino, que é aquele que fica no estrangeiro, e o pretor urbano, que fica na cidade. Por volta, então, como eu disse, de 300 a.C., a gente vai ter essa equiparação total entre patrícios e plebeus em relação aos cargos públicos, tendo mínimas, né, diferenças na vida privada. Em relação às magistraturas que vão caracterizar esse período, né, todos esses são magistrados. Os pretores, os questores, os cônsules, os edis, os tribunos da plebe, os edis da plebe. Todos eles são magistrados nesse sentido romano da palavra, ou seja, não um juiz, né, mas sim um funcionário munido desse poder público. Eles têm como características temporariedade, né, ou seja, um mandato, né, eles têm, todos têm mandato de 1 ano, com exceção dos censores que têm mandato de 4 anos,
colegialidade, ou seja, sempre são no mínimo de 2, né? Por isso tem sempre um poder de veto, né? Não tem aqui um magistrado único, é sempre 2 ou mais. Gratuidade, eles não recebem nada, né, para exercer esse cargo de magistrado. E a chamada irresponsabilidade, porque eles exercem esse cargo sem ter de responder a ninguém. O Senado, como vocês sabem, né, das aulas de história do ensino médio, o Senado tem um enorme poder no período da República. Por quê? Vejam que os magistrados têm esse mandato rotativo, né? Cada ano troca de magistrado. O Senado não, o Senado é sempre permanente, né? Ele é o centro do governo no período da República. Ele adquire tanto poder que ele vai ser sempre ampliado. Ele inicia a República com 300 membros, 300 senadores, e chega ao final da República com 1000 senadores. Vejam, né, esse inchaço enorme aqui nesse órgão. Até 312 a.C., né, onde tem a Lex Ovinia, eles eram nomeados pelos cônsules. Após disso, eles são nomeados pelos censores. Os censores, né, são aqueles que têm um mandato mais longo dentre os magistrados. Os comícios aqui a gente conhece um pouco mais do que a gente conhecia na realeza. Então a gente conhece comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa e concilia plebs, que é a assembleia dos plebeus. A gente tem os comícios então das cúrias, né, dos centuriões e dos tribunos com as suas diversas funções, especialmente função legislativa. Tema mais importante para a gente em cada período são as fontes do direito, né? Enquanto que na realeza a gente só tem certeza do costume, aqui claramente surge a lei, a lex, que nós já falamos lá no primeiro semestre, mas a gente faz um resuminho aqui de novo em História do Direito. A gente tem dois tipos de lei, a lex data e a lex rogata. Lex data e lex rogata. A lex data é feita por um magistrado que recebeu essa competência de um comício, ele dá essa competência a um magistrado já existente, um magistrado especial, como no caso da Lei das 12 Tábuas, que a gente vai ver que foi criada uma magistratura especial, o decemvirato, 10 homens que foram nomeados para fazer a Lei das 12 Tábuas, e a Lex Rogata, que era então feita por iniciativa de um magistrado ou de um membro de um comício, e o comício então votava essa Lex Rogata. Especialmente a Lex Rogata é dividida em 4 partes: Index, Prescriptio, Rogatio e Sanctio. Index vai ter o nome, né, do magistrado ou do membro do comício que propôs a lei. Na Prescriptio vai ter o lugar e a data quando foi votada, quando e onde foram votadas essa lei, e também o nome, né, da lei, eventualmente, né, o tema da lei. Rogatio é a conduta, né, prevista na lei, e a Sanctio é a sanção, por favor, sempre com C cedilha, que vai ter a consequência jurídica do não cumprimento daquilo que está previsto na rogatio. Além da lei, a gente tem, além da lex, o edito do magistrado. Cada magistrado poderia fazer um edito. Isso vocês lembram talvez lá da primeira aula nossa de direito romano. E é apresentado esse edito no início do mandato desse magistrado. É meio que um programa de governo, mas é um programa desse magistrado. O mais importante é, obviamente, o edito do pretor. Por quê? Porque ele vai trazer aqui as regras que ele vai aplicar, como ele vai aplicar o direito. Então aqui é como se fosse um direito processual, esse ius honorarium do pretor, de como ele vai aplicar o direito. Nós temos dois tipos de edicto dos magistrados, o edictum perpetuum e o edictum repentinum. O perpetuum é esse que ele apresenta no início do seu mandato, e o repentinum é aquele que ele faz no meio do ano se precisar de alguma coisa. Ele passa a ser proibido em 67 a.C., lá no finalzinho da República, principalmente porque ele não era usado, não bastava esse edictum perpetuum, que também se torna, entre aspas, mais perpétuo ainda, porque um pretor copiava do outro. Não tinha alterações, mas isso a gente vai ver como o que vai acontecer com isso no próximo período. O edito do pretor tem essa função de aplicar o direito. Então ele vai conceder ações, por exemplo, a alguém. O pretor tem uma importância enorme, ele vai aplicar o chamado ius civile, o direito dos cidadãos romanos, como vocês conhecem lá do primeiro ano, criando então esse ius honorário.
Além disso, uma outra fonte que vocês também conhecem é o plebiscito, que tem esse nome que modernamente é usado para outra coisa. Né? Plebiscito é a fonte da plebe. Aqui, modernamente, é usado para decisões aqui que os cidadãos, o povo é chamado a opinar em temas específicos. Não tem nada a ver em Roma, né? É apenas essa ideia da plebe, a fonte da plebe. Ele é votado no Conselho da Plebe, no Concilia Plebis, né? E a partir de 286 a.C., em virtude da chamada Lex Hortensia, ele passa a ter força de lei, ou seja, ele é aplicado igualmente para plebeus e patrícios. Ainda na República, nós precisamos falar da Lei das 12 Tábuas, que é a fonte, né, por excelência desse período, né, uma lei extremamente importante, como nós vemos, e que todo mundo conhece do direito romano, mas a gente vai fazer aqui em